noite. Vamos todos agora fechando nossos olhos, relaxando o nosso corpo, soltando os braços, cruzando as pernas, elevando o nosso pensamento a Jesus e nos preparando para receber os ensinamentos que hoje nosso colega Fábio vai nos ensinar, podendo também neste momento emanar muita luz, muita energia positiva para os que não puderam estar aqui hoje, para nossos familiares, amigos, parentes que não puderam estar aqui hoje, emanar muito amor, muita paz, pedir pelo mundo, pelos países que estão em guerra e sentir a união dos nossos protetores desta casa, que estão aqui neste momento, todos trabalhadores, juntos, unidos, para que podemos relaxar e ter o aprendizado de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite. Boa noite. Vamos lá? No estudo de hoje, que agora a gente está estudando o livro Pensamento e Vida, né? Do Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o capítulo de hoje tem como título Associações. Vamos falar sobre associações. E nessa, o meu livro, ele está circulando pelo mundo, então aí sobra ler pelo celular, que é ótimo, é uma maravilha ler pelo celular. Mas vamos começar, vou dar uma introdução, só para a gente ter uma noção da ideia do rumo que Emmanuel está oferecendo para a gente refletir. Então diz assim, Emmanuel: se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, sábio grego que viveu na Terra muito antes de Cristo, asseverava que os átomos invisíveis ao olhar humano agrupam-se à feição dos pombos, à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa petição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também é na vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Então, isso aqui é a introdução do capítulo. Então dá para ver que Emmanuel está dando uma ideia de como as coisas no universo funcionam a partir dessa lei de associação, ou seja, semelhante atrai semelhante. A gente tem uma ideia meio distorcida, né, quando a gente fala assim, não, os opostos se atraem. E a gente pensa na física, né, no ímã, polo negativo, tal, mas isso é na física. Na vida do espírito, ao contrário. Os semelhantes é que não se atraem.
e se atrai pelo pensamento, pela qualificação do pensamento. Então, o que nos torna semelhante a alguém é o conteúdo do nosso pensamento. Isso é uma lei. Então, quando Emmanuel enuncia a associação como o padrão de grupamento, identificação dos espíritos, ele está se referindo a uma lei. Então, todos nós estamos vinculados a essa lei. A lei universal que vincula todos nós. Então, nós somos o que pensamos. E nós estamos com aqueles que pensam igual a nós. É claro que, como o pensamento é algo muito íntimo, ele se desenvolve e ele se propulsiona a partir da minha essência, a partir do meu íntimo. Eu posso manter ele dentro de uma certa blindagem, de modo que as pessoas acabem não tendo acesso ou não saibam qual é o meu pensamento. Eu posso limitar a externação desses meus pensamentos, nas minhas condutas, nas minhas exposições, de uma forma que fique palatável. A inteligência nos permite moldar isso para o consumo externo, mas a essência daqueles pensamentos que estão no nosso íntimo, que correspondem assim, de forma cada vez mais integral, conforme mais íntimo a raiz desse pensamento, elas se vinculam com as nossas características mais profundas, com os nossos aspectos mais íntimos da nossa personalidade. E é a partir deles que eles vão se qualificar. Então, a pessoa pode ter um padrão de vida externo, para consumo externo, um padrão adequado para a sociedade. Vamos dizer assim, um padrão ético, porque pensa no outro. Então, eu respeito as pessoas, eu me conduzo de forma comportada, eu procuro ser educado e gentil com todos aqueles que me cercam, com todos aqueles que convivem e interagem comigo. Mas, ao mesmo tempo, e aí a gente vai para a dimensão moral desse pensamento. Eu posso ter pensamentos totalmente diferentes dessa ação para essas mesmas pessoas. E o que vai me qualificar não é o que eu estou externando, não é o que eu estou apresentando para o próximo. É esse que fica escondido. Então, a partir daqui que a gente vai identificar o nosso padrão e o padrão de sintonia que eu estou emitindo, que está sendo vinculado, sintonizado com aqueles que estão nessa mesma frequência. Aqui a analogia do rádio tem muito cabimento. Você sintoniza o dial do rádio, você passa a bolinha ali, toda a escala, você escolhe uma estação, aquela é a frequência que você sintonizou. O pensamento é assim também. O nosso pensamento ele se classifica por frequência, inclusive. Das frequências mais densas, o pensamento mais negativo, mais cru, até as frequências mais elevadas, os pensamentos mais refinados, mais elevados, mais sutis. Então essa é uma escala. E dentro dessa escala de frequências, onde a gente estabelece a nossa, a gente emite uma autorização para a sintonia de todas essas frequências emitidas por cada um de nós que estão nessa mesma estação. Então, começa aqui. Todo indivíduo com seus pensamentos qualificados numa forma mais grosseira, ou que seja ainda mais pesada, mais densa, não está sozinho. Assim como aquele que também tem pensamentos mais elevados também não está sozinho. E isso funciona principalmente com consequências mais negativas com quem tem os pensamentos mais densos, porque esse pensamento se conecta com uma gama de indivíduos, uma gama. A gente pode imaginar, por exemplo, que na nossa condição atual, e se tratando ainda de um planeta de provas e expiações, uma humanidade ainda vinculada a essa classe de planeta, ou seja, um planeta em que o desenvolvimento intelectual já é mais avançado, mas o desenvolvimento moral ainda é muito incipiente. Então, por esse retrato, só por essa definição, a gente já pode tirar uma noção da qual qualificação predominante
de pensamentos que a gente tem no planeta hoje. Consequentemente, a qualificação energética desses pensamentos, a frequência desses pensamentos. Ou seja, o campo magnético que todos esses somados emitem e que emana a Terra. A gente emite esse pensamento nessa frequência. Esse pensamento nos retroalimenta essa frequência. A gente dá e recebe um circuito de retroalimentação. Isso fortalece o mundo. E o que acontece? Se torna difícil romper essa cadeia. Quando a gente deixa isso crescer, se alimentar, ela vai ficando cada vez mais fortalecida. E para romper isso, vai precisar mais esforço. E aí a questão, teremos esse esforço? O quanto nos custará? E a partir dessa perspectiva que a gente começa a entender bem aquela advertência que Jesus deixou há 2000 anos atrás. Orai e vigiai. Aí você vai vigiar o quê? Vai vigiar o bandido chegando na janela? Vai vigiar o tempo que está mudando? Não é isso. Vigie o seu interior. Vigie o seu homem íntimo. Vigie o seu pensamento. Porque onde vai o seu pensamento é lá que está seu coração. Se o seu pensamento é ódio, o seu coração vive no ódio. O seu pensamento é inveja, o seu coração, o seu ser é inveja. E se o nosso ser é ódio, é inveja, é intolerância, é ganância, é orgulho, quão escuras são as trevas em que o nosso ser está envolvido, como já dizia Jesus. Quão escuras são essas trevas. Então, a advertência desse capítulo aqui é uma advertência para que a gente entenda isso. Porque a gente não consegue ver, né? Aí é o nosso lado ainda São Tomé da coisa. A gente não consegue ver tudo acontecendo. A gente só vê as coisas materiais com os nossos olhos materiais. Por isso que Emmanuel começa o capítulo falando: se o homem pudesse contemplar o que está acontecendo nessa dimensão sutil, a coisa seria diferente. Porque a gente veria a psicosfera terrestre contaminada por esse tipo de pensamento denso, que ainda é a maioria. E se a gente pudesse ver isso, talvez aí só o pavor de nos conectarmos a esse tipo de coisa poderia ser um choque para a gente tentar evitar. Mas a gente não consegue ver. Mas a gente sente. Só quando a gente sente, a gente prefere adotar medidas que anestesiem essa visão, esse sentimento. Para deixar quietas as coisas. Deixar quieto, porque é melhor mexer. Porque na verdade, quando a gente sente o que está acontecendo fora, quando a gente analisa pelo plano da associação, quando a gente sente o que está acontecendo fora que não é bom, aí você entra num lugar que está carregado, isso aqui está carregado, isso aqui não está bom. Essa pessoa tem uma energia ruim, essa pessoa tem não sei o quê. É porque aquilo está repercutindo em mim também. Está repercutindo em mim. Então também tem. Então analisar o outro me leva necessariamente a me analisar. E a gente sabe que analisar a si próprio não é uma coisa legal. É mais fácil a gente anestesiar isso. A gente vai para as coisas que vão distrair nossa atenção e a gente continua permitindo que isso se alimente, esse ciclo se alimente, a gente vai fortalecendo. E quando a gente vê, a gente está sendo conduzido por essas correntes elétricas, correntes magnéticas densificadas. A gente vira o marionete, o títere, conduzido por essas correntes. Não sei quem já teve oportunidade, ou se quiser entender como funcionam essas correntes, né, de uma forma mais específica, mais técnica, né? Tem um livro clássico do Pietro Baldi, que ele trata das correntes de pensamentos nubes. É um sistema físico. A gente não está falando nada de sobrenatural, nada de assim, místico ou etéreo, é uma coisa física. É física isso daqui. Entende? A gente estudando os nossos rudimentos do estudo de física na escola, no colegial, a gente entenderia isso. Daí, joga na nossa mão
os exemplos que Jesus enfrentou, né? E que foram registrados justamente para que a gente estudasse, para que a gente evitasse isso. Aí você vai lá em Mateus 5, 9, aí Jesus está passeando com seus discípulos lá pela região de Gerasa, né, que era uma cidade vizinha ali do Lago da Galileia, para cima, lá para o norte. E aí eles encontram um louco que vivia no cemitério. E Jesus vai conversar, porque aquele cara era um louco da cidade, todo mundo sabia que aquele cara era um louco e que você não podia contar, era melhor deixar onde ele estava, porque era louco. Mas Jesus sabia o que estava acontecendo com ele, ele vai conversar com ele. E aí, ele pergunta, fala, meu irmão, qual que é o seu nome? E aí ele fala, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Esse nome poderia ser o nome de todos nós. Todos nós podíamos nos chamar Legião. Se a gente for analisar esse tema com profundidade, todos nós, de certa forma, poderíamos nos chamar Legião. Porque que tipo de legião esse Espírito está falando? Trocentos demônios tomaram meu corpo. Não, que demônios tomam corpo? Porque demônio não toma corpo de ninguém. A gente estuda a doutrina, Allan Kardec se dedicou muito para estudar esses fenômenos do intercâmbio espiritual. A relação de intercâmbio entre encarnados e desencarnados. E a gente sabe, tem a obsessão lá, Kardec classificou esse fenômeno com esse nome, a obsessão. A interferência dos espíritos entre os humanos. Como é que funciona? Ninguém de fora do plano espiritual age sobre alguém sem a permissão desse alguém. Mas os espíritos estão me atormentando. Não, não estão te atormentando. Você não está dando conta, mas o convite foi seu. Esse louco de Gerasa, ele que abriu a casa dele, a casa mental dele, para receber esses espíritos. Essa legião de espíritos. E essa legião de espíritos acaba comandando a pessoa. Porque aí é uma questão numérica, questão matemática. Você tem 1 contra 100. 1 contra 200. 1 contra 50. Mas é uma questão matemática. A gente está em inferioridade. Nós somos 1. Se com a nossa vontade própria já não nos é tão simples organizarmos o nosso caminho da forma como a gente quer exatamente. Legal, vou começar a estudar, vou começar a entender, a aprender o Evangelho para aplicar, fazer isso para a minha realidade. Mas, puxa vida, o Evangelho exige muita coisa, que é difícil. Ofereça outra face. Ofereça a capa junto com a túnica. Anda 2.000 passos em vez de 1.000 passos. Sabe? Muita doação. É difícil. Com a nossa, conscientemente, a gente já não é tão fácil para nós seguirmos. Agora imagine então um contra um, só que um que está no plano espiritual e outro encarnado, que não vê. Então, porque aí acaba não achando que isso não é verdade, que isso daí é uma conversa fantasiosa, etc. Não é. Aí 1 contra 1, o jogo já fica diferente. Aí 2 contra 1, 7 contra 1, que nem o outro, também em outra passagem do Evangelho, tinha 7 demônios, arrumou a casa mental da pessoa. Isso é outra lição também, né? O sujeito foi e teve a sua casa mental arrumada. Quanta gente não vem aqui no centro? Às vezes está passando problema, dá o nome, reza por mim, olha por mim, põe uma vibração, deixa lá. Você faz a vibração, tem algum problema, você consegue, assim, atuar de forma a minimizar esse problema. A pessoa melhora. A casa dela fica limpa, a casa mental dela fica arrumadinha, varrida, tapete esticado, tirou o pó da estante. E aí o que ela faz? Ela abre tudo e convida tudo para outra festa. Aí vem 7. Vem a passagem do Evangelho, né? Aí vem mais 7. Quer dizer, mudou. Por que voltou? Porque não mudou. Não colocou um alarme lá na porta, não colocou uma tranca, não contratou um piuí para ficar assim, protegendo a casa. Porque abre e oferece essa possibilidade. Aí Emmanuel coloca isso daqui e fala, olha, isso acontece porque o mundo, a criação, toda a obra de Deus funciona, e ela se reúne e ela se define por associação. Se você tem
um acompanhamento de obsessores de tal, de determinado. Você tem isso, não são os obsessores que estão te induzindo a isso. Você gosta de fazer tal coisa, ou de realizar tal coisa, ou de os prazeres da vida, aí você escolhe o que quiser. Você gosta disso. A porta está aberta, você abriu. O obsessor não tem nada com isso. Você está realizando uma lei da física. Você está propiciando a associação de todos aqueles que estão sintonizados nessa mesma frequência que você está. O obsessor foi convidado. Eles falam. Ele fala, eu fui convidado. E o que é pior, né? Muitas vezes a gente conversa com ele. E ele fala, mas não adianta, porque ele vai me chamar de novo. Aí você fala assim, mas ele deu o nome, ele trouxe o nome, pediu pra gente. Mas vai chamar de novo. Aí você faz o quê? Aí você entende mais ou menos por que Pilatos falou aqui, não lava minhas mãos. Aí você até fala, poxa, coitado, ele ficou marcado por isso, mas você até entende algumas situações. Você fala, como é que você vai fazer alguma coisa? Mas aí elas vêm se criticar, porque as coisas não dão certo na vida dela. Porque acontece isso, porque acontece aquilo. É a associação. Agora, o bom de entender essa lei é que ela nos dá certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Tudo bem, pelo lado da questão negativa, densa, da nossa energia mais densa, não estaremos sozinhos, não é uma coisa, não é uma ideia boa. A gente está cercado de muitos. Mas também quando você decide fazer essa virada de chave no seu pensamento, na sua forma de ser, que é difícil, que isso nos leva a nos põe de frente a necessidade de vencer muita coisa íntima nossa. Então por isso que o temor vem daí, a gente sabe o que vai ter que enfrentar, mas vai saber que não vai fazer isso sem estar sozinho, também não estaremos sozinhos, porque por associação, se ela funciona na obsessão, ela também funciona pelo lado positivo. A associação também atrai nesse lado. Então, quando a gente decide fazer essa virada com a sinceridade de propósito, e essa sinceridade você só pode conseguir brotando da sua essência. É aqui que faz a mudança, é aqui no centro da coisa. Você fez essa coisa, ela é sincera. Eu estou disposto a abrir mão do que for preciso para fazer isso, para mudar. Mesmo que nesse processo eu vá bater a cabeça muitas vezes, eu vou tropeçar muitas vezes, não tem problema. Aprender é isso, mas eu quero. Eu abro, estou disposto, óbvio. Por associação, você vai ter o amparo de todos aqueles possíveis que vão estar dispostos, vão estar ali prontos e disponíveis para te auxiliar, para te intuir, para te inspirar, para vibrar por você, para infundir força nesse propósito, para que não seja algo temporário, para que ele não falhe já na primeira tropeçada, na primeira cabeçada. Continua, está certo, é assim mesmo. Isso passa. Eles estão disponíveis. E essa é a parte boa. Sabemos que a gente não está sozinho. Se não está sozinho quando a gente desce o nosso nível de pensamento, mas também não vai estar sozinho quando a gente eleva. Entende? É uma lei que traz em si também essa dimensão de solidariedade. Ninguém nunca vai estar sozinho. Aí Emmanuel continua, porque também tem outro tópico que ele chama muita atenção, até vou ler aqui. Quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis da nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que assimilara, fazendo, seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por essa razão que geralmente os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam o próximo. Porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações,
surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Isso é uma advertência para completar, né, essa compreensão. Porque quando a gente muda, quando a gente busca mudar a orientação do nosso pensamento, do nosso ser, busca de fato concretizar esse plano de elevação, né, de progresso, a gente não vai estar sozinho. A gente tem o apoio de todos aqueles que nos têm uma conexão pelo coração, que estão disponíveis a ajudar e que têm elementos para isso, desde que isso seja uma vontade sincera. E essa vontade sincera, ela vai se traduzir aqui na reforma íntima. A gente usa esse termo reforma íntima no espiritismo, né, uma coisa assim, parece um manual, né? Precisa fazer a reforma íntima. Não é isso. É que essa mudança é sempre no interior da gente. Quem muda sou eu. Então, quem vai deixar de ser intolerante sou eu. Quem vai deixar de ser egoísta sou eu. Quem vai deixar de ser orgulhoso sou eu. Quem vai deixar de ser odiento sou eu. E aí, é claro, isso vai exigir trabalho, porque existe aí uma omissão de séculos. Já podia ter começado a fazer esse trabalho lá atrás e talvez se tivesse começado, seria mais fácil. O resultado hoje já estaria bem avançado. Mas como a gente se omite, pega do jeito que está. Começa agora. Tem um acúmulo de tempo, né, já em cima disso. Mas essa é a solução mais difícil. A solução mais fácil que a gente geralmente vê quando a pessoa começa a querer mudar é ela querer mudar o outro. Isso é fácil. Aí de repente aí você fala assim, ela se torna uma pessoa generosa assim, às avessas, porque ela vai querer a santidade do vizinho, ela não vai querer ela ser santa, ela quer a santidade do outro. Então tudo que o outro faz errado ela vai apontar. Fulano fala mal pelas costas, ele é caluniador, fofoqueiro. Cicrano rouba dinheiro da empresa. Beltrano pula cerca. A mulher dele nem sabe, mas ele pula cerca, fica lá, funfando. Entende? Beltrana vai no centro com uma sainha, com decote, tá lá pegar homem, não está lá para fazer a coisa certa. Então a pessoa se dedica a reformar o próximo. Um arauto do bem para o próximo. Mano, está chamando a atenção para a gente isso. Já é ruim a gente estar numa situação de associação vinculada por um pensamento mais denso. Isso a gente precisa mudar. Tudo bem. Agora, você vai buscar essa mudança com esse tipo de orientação? Se dedicar para apontar dedos para outro, para terceiros? Aí você é uma âncora. Você se torna uma âncora. Porque, como o Emmanuel fala, tudo aquilo que te incomoda no outro, que te leva a adotar esse puritanismo, né? O puritano é uma coisa muito interessante para comparar, porque a gente volta lá no século XVII, nos Estados Unidos, principalmente, né, que aquela questão protestante, quando eles estão ali formando, os puritanos, eles condenavam os outros. Entende? O cara está com uma roupa, essa roupa não está muito sóbria. Senta o cacete no sujeito para aprender. Essa mulher aí, ela está com comportamento, senta o cacete. E se não der certo, queima. E aí, quem que nunca ouviu falar daquele episódio das bruxas da cidade de Salem, lá nos... Eram mulheres que se dedicavam a fazer o que a gente faz aqui hoje. Você faz aqui hoje. Ajudar o próximo, benzendo, rezando, trabalhando pelo próximo. Mas aqui não podia. Não era um padrão de conduta. Aí queimaram, né? Queimaram tantas outras. Né? A gente continua queimando, só que com a língua, pensamento. Não funciona. Porque isso está só refletindo algo em mim. Essa irresignação, essa revolta que me leva a apontar o dedo, é algo meu. Só que em vez de combater isso, eu estou alimentando. Vou bater no outro alimento em mim. Aí o que Emmanuel fala, é uma chaga que cresce. Mas cresce porque eu alimento.
Então isso aqui, esse capítulo, ele é muito interessante, muito importante, porque é uma reflexão sobre como a gente usa o nosso sentimento, como a gente usa o nosso pensamento, que é ferramenta de criação. A gente cria com o pensamento. E cria no sentido, não estou falando no sentido figurado. Entende? Quando a gente estuda a literatura espírita, a gente vai ver, né, as formas de pensamento, as ideações mentais, isso cria, plasma isso. A gente não consegue ver. Né? Quem é médium vê, mas quem não é, só vai ver depois. Depois já pode ter passado um pouco da linha. Então é uma advertência para a gente se prevenir. E se tudo isso ainda não bastasse, ainda tem um último detalhe que talvez ajudasse a gente a dar mais atenção para atuar nessa repressão. Porque, imaginando a esfera, o globo terrestre, a crosta terrestre imantada com essa psicosfera, de pensamentos densos, negativos, crus. Esse pensamento está nos envolvendo, ela é densa, né? Então ela é o que fica aqui ao resto do chão. E nisso, quem está exposto e sujeito a isso, está recebendo toda essa influência, toda essa impactação direta. Um de nós que está recebendo isso tem uma janela, tem um pouco desenvolvido em algum grau de mediunidade, capta isso daí de uma forma mais específica. E aí do nada aquela pessoa que você fala assim, nossa, aquele rapaz era tão quieto, tão estudioso, tão cordial, ele vai para a escola com uma metralhadora e mata 20. Aí você fica pensando, de onde tira isso? Por que a pessoa faz isso? Ela tem a sua influência. E se a gente pensar fundo, cada um que lançou e alimentou, ajudar a alimentar essa corrente, essa densidade nessa frequência, tem o seu grau de responsabilidade nisso. A gente trabalha então nessa questão repressiva pensando em nós e no que refletimos para o próximo. E isso é interessante, importante, porque o que a gente pensa reflete no próximo. Seja para o bem, seja para o mal. Se for algo negativo, e isso gerar consequência negativa para alguém, a gente tem responsabilidade também. É mais um motivo para a gente se preocupar. E procurar entender melhor isso daqui. Essa lei que nos rege, para aplicá-la e aproveitá-la da melhor forma. Então, vale muito a pena. É um livro essencial, Pensamento e Vida, é um livro muito bom para a gente ler, para estudar, para refletir. Então, a sugestão de hoje é que vocês peguem esse capítulo, achem na internet de graça, esse livro está disponível em PDF, já é domínio público, então vocês vão conseguir acessar e ler, estudar, refletir, pensar. Quem sou eu? Quem está comigo? Quem que eu estou atraindo? Para quem que eu estou abrindo minha janela? Para quem? Tenta identificar isso. Sabe? É um exercício que vale muito a pena. Não precisa falar com ninguém, isso daí é íntimo, não é uma coisa para confessional. Pega um quarto de quem que eu estou chamando para dormir comigo aqui hoje à noite no meu quarto, né? Então lá. Agora, quem que está qualificado, quem que está aparecendo lá? Então, é bom que a gente pense nisso, porque disso saem muitas consequências, boas e ruins, a gente precisa escolher qual. Então, fica o convite para vocês, leiam, não precisa ler no celular não, isso aqui, esqueci, mas vocês leiam, disposição ao livro, estudem, é muito bom, vale muito a pena. Agradeço a paciência de todos vocês, que vocês tenham uma ótima semana, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Então a gente vai levando o nosso pensamento com muita alegria no coração, por estarmos aqui hoje reunidos de novo, pensando em todos esses espíritos amigos que nos recebem aqui, nos envolvendo com todas essas vibrações de amor, que nos inspiram, que nos acolhem, que nos preparam para poder extrair desses estudos o maior proveito para as nossas almas.
A esses amigos, nossos mentores, os mentores da casa, os mentores deste trabalho, o nosso muito obrigado pela amizade, pelo companheirismo, pela inspiração, pela intuição. Muito obrigado. E levando mais pensamento, a gente vai buscar aquele que é a razão pela qual estamos aqui hoje. Aquele que nos trouxe pessoalmente esse código bendito de renovação e iluminação pessoal. E que permanece diuturnamente em nosso horizonte, como um farol, nos iluminando o caminho e nos infundindo força, fé, coragem, serenidade, para prosseguir na jornada que escolhemos, de crescimento e transformação, mesmo diante dos tropeços que o mundo oferece, mesmo diante das dificuldades e tribulações que encontramos. Ao nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, nosso muito obrigado por todo o seu amor, por toda a misericórdia, por toda a paciência e paz com que nos envolve. Que suas bênçãos possam envolver cada um de nós aqui presente hoje. Que cada coração possa retornar aos seus, aquecido no seu amor, iluminado pelo seu exemplo, e retransmitir essas lições que estudamos e temos buscado aprender nesses estudos. Que cada um de nós possa funcionar como verdadeiras cartas vivas do seu Evangelho, retransmitindo os seus ensinamentos e dando nosso pequeno contributo para que essa família humana possa se integrar cada vez mais nos mais profundos laços de amor, fraternidade emanados de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Ti, Jesus.